Thank you very much. Em 2005 aconteceu a 77ª edição do Oscar, com bons filmes e atores indicados. Porém, uma coisa repercutiu bastante entre o público. Nesse ano havia sido lançado Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, um dos 100 filmes mais bem avaliados da história do IMDb, com o Jim Carrey estrelando o papel principal e entregando, adivinha só, uma atuação impecável e comovente pra caramba. Ele roubou a atenção de todo mundo que estava mais acostumado a ver ele interpretando papéis mais irônicos e entregou uma performance dramática digna de chorar. Mas mesmo assim ele não foi sequer indicado ao Oscar de melhor ator e, na verdade, foi até esnobado pela academia, que não o julgou como merecedor do Careca Dourado, e isso continua até hoje. Depois de 40 anos de carreira, uma legião de fãs e diversos papéis que mostram como esse cara é versátil na atuação, ele nunca foi indicado a um Oscar, e curiosamente é a mesma situação que acontece com diversos comediantes ou ex-comediantes, aqueles que são mais conhecidos por papéis em filmes descontraídos. E aí vem aquela afirmação acreditada por parte da elite cinematográfica: comediantes não sabem fazer drama. Drama com certeza é o gênero mais aclamado pela crítica por muitos motivos, mas o principal é uma associação a uma melhor qualidade narrativa ou melhores atuações se comparadas a outros gêneros, tipo ação, comédia, etc. Inclusive é importante dizer que eu discordo disso. É difícil você querer rotular a qualidade de um filme baseado no gênero que ele está inserido. Temos aí, por exemplo, o Grande Hotel Budapeste para provar justamente o contrário. Geralmente a função do drama é te proporcionar um engajamento emocional, tipo tristeza, euforia ou confusão, e para isso é necessário sim ter um ator muito competente para te passar esse sentimentalismo que o personagem deve ter. Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças foi para mim um daqueles filmes que você anota na sua lista para ver no futuro, mas acaba nunca vendo. Todo mundo que conhecia dizia para mim que eu precisava ver porque é uma obra cinematográfica e eu não podia perder isso, mas eu dei uma enrolada. Até que mais ou menos uma semana atrás eu tava querendo assistir alguma coisa e acabei lembrando desse filme, então eu aluguei no YouTube, sem pretensão de fazer vídeo nem nada, só que eu saí dali completamente apaixonado. A gente acompanha a história do casal Joel e Clementine, que por diversas discussões acabam terminando o seu relacionamento, e nessa realidade existe um tratamento capaz de apagar uma pessoa da mente de alguém. Todas as memórias com a pessoa selecionada seriam apagadas, todos os ensinamentos, momentos felizes e tristes. O foco principal da trama é mostrar como a mente de Joel funciona. Você vê de perto a luta dele pelo arrependimento de querer apagar Clementine da sua memória, ao entender que todos os momentos ao lado dela, bons ou ruins, são importantes para construir uma pessoa melhor e mais madura. Joel é um homem comum, trabalha em um emprego normal, tem um apartamento normal, poucos amigos e tem um certo medo de conversar com mulheres, até porque ele mesmo se julga desinteressante para alguma pretendente. Essa história não é sobre grandes acontecimentos, e mesmo assim Jim Carrey, um dos atores mais característicos de toda a história, consegue trazer pra gente esse homem de forma extremamente convincente. Ele começou na comédia antes da atuação lá nos anos 70, e seu grande charme, que foi passado pro cinema futuramente, são as expressões faciais exageradas, trazendo um humor bem mais físico. Ele ficou realmente conhecido só depois de trabalhos como Máscara ou Debi Lloyd, que carregaram uma quantidade imensa de fãs pro cinema e uma boa carga de haters que acham seus papéis muito repetitivos, sempre fazendo essas caretas, caindo e exagerando emoções. Mas aqui em Brilho Eterno, Jim Carrey faz justamente o contrário, porque o que realmente engrandece o personagem é, na verdade, a sua atuação sutil, que cria uma espécie de humanidade linda de se ver. I just walked in. You miss me? Oddly enough, I do. O que é difícil de se associar, porque geralmente os outros papéis do Jim Carrey criam uma espécie de caricatura do que ele deve representar para agradar o público, e essa interpretação se desprende totalmente de qualquer experiência que a gente tenha vivenciado com o ator, o que mostra o quão versátil esse cara é, conseguindo fazer da atuação mais exagerada até a mais sutil necessária para comover o público. E a gente não pode falar de comediantes no cinema sem falar do que provavelmente é um dos favoritos de todo o Brasil nesse mundo de Hollywood, que no caso é a cara da sessão da tarde, Adam Sandler. Se Jim Carrey sofria bastante hate por conta da repetição de personalidade nos seus papéis, com o Adam Sandler é 20 vezes pior. A gente tá falando aqui de um recordista do prêmio Framboesa de Ouro, que é basicamente o contrário do Oscar. Aqui eles fazem a seleção dos piores filmes ou atuações do ano, e esse cara conseguiu a proeza de ser indicado mais de 22 vezes com seus filmes. Isso não é fácil não, cara. E mesmo assim é impressionante ver a quantidade de gente que gosta dos filmes dele, até porque se tem uma coisa que Adam Sandler sabe fazer muito bem é dinheiro. Mas vamos
vamos lá, muitas vezes eu concordo sim que os críticos são elitistas em relação a alguns filmes, menosprezando projetos menos ambiciosos e priorizando aquele clássico e refinado, independente do quão chato seja a obra. Mas em relação à atuação do Adam Sandler, a gente tem que concordar que em todos os filmes ele é o Adam Sandler. Seja honesto, é muito difícil diferenciar um personagem do outro em pelo menos 90% dos seus filmes. Quer ver uma prova? Pra você que consome esse conteúdo, eu vou colocar na tela os 3 papéis mais famosos da história do Adam Sandler, que no caso são em Gente Grande, Esposa de Mentirinha e Como Se Fosse a Primeira Vez. E agora eu te pergunto, você sabe me dizer o nome desses 3 personagens? Eu imaginei. Porém, isso não quer dizer que acontece sempre. Geralmente os filmes que você conhece do Adam são produzidos pela empresa Happy Madison, adivinha só, fundada pelo próprio Adam Sandler. E é por isso que geralmente os atores se repetem tanto na maioria dos filmes, porque são amigos próximos dele. Então sempre vai ter no elenco lá o Rob Schneider, o Chris Rock, não interessa, o cara é o patrão. Mas o que pouca gente sabe é que existiu uma vertente dessa produtora, chamada de Madison 23, focada exclusivamente em filmes de drama, separada daquela fórmula habitual da Happy. O primeiro filme dessa nova equipe foi Reine Sobre Mim, uma história bem diferente do que a gente estava acostumado, mostrando um homem que beirou a insanidade e esqueceu acontecimentos da sua vida após a sua família falecer no atentado do 11 de setembro. Pesado, né? Esse foi um dos filmes em que o Sandler teve maior reconhecimento pela sua atuação, e não é à toa, mas infelizmente esse tipo de filme não foi sustentável pro Adam Sandler, e depois de outras poucas tentativas, a Madison 23 acabou sendo fechada por conta de fracassos comerciais se comparados aos seus filmes de humor. Mas ali, Adam já provou que conseguia entregar uma atuação de ponta. Foi então em 2019 que os irmãos Safdie dirigiram um projeto muito interessante. Lembra aquela dificuldade de diferenciar os papéis em outros filmes do Adam? Pois é, nesse caso aqui é totalmente diferente, porque se você assistiu Joias Brutas, vai se lembrar do Howard. Esse longa tem a peculiaridade de não parar nem um segundo, mostrando um pouco da vida infernal desse vendedor de joias com suas cobranças. Além, é claro, de problemas familiares e atitudes cegas pelo dinheiro. Howard é um cara detestável, ele trai a esposa, não dá atenção pros filhos, não se importa com nada além de negócios. Mas mesmo assim, a performance do Adam é tão bem encaixada que te faz ter um afeiçoamento com o personagem. Você pode até não gostar dele, mas acaba se preocupando com as situações e sente as dores dele, porque esse filme representa de forma bem explícita essa rotina cansativa. E a gente do outro lado da tela fica se perguntando por que ele não larga tudo isso de uma vez. Você não tá torcendo contra ele, você quer que ele passe dessa situação pra poder ter uma vida tranquila. Então a gente meio que tá torcendo pro vilão. Em certo momento ele parece se arrepender de tudo o que tem feito e a gente fica feliz por isso. Mas é só chegar uma oportunidade de dinheiro que ele regressa todo o aprendizado que a gente confiou. É agoniante. Ame ou odeie, isso vai fazer parte da personalidade do Howard. E o Adam Sandler, pra mim, conseguiu incorporar esse personagem melhor do que qualquer outro ator que eu tente pensar fazendo esse papel. Sem dar spoiler, uma prova dessa minha afirmação vem lá da cena final, que acontece uma situação extremamente chocante e quando me deparei eu já tava de pé, de boca aberta, com o coração acelerado. Obviamente um ótimo trabalho de roteiro e direção, mas com certeza também do Adam, que nos fez prezar com unhas e dentes alguém tão problemático. O filme foi um sucesso, aclamado pela crítica e com o público meio dividido por achar que seria mais uma aventura do Adam Sandler que eles estão acostumados. E assim, eu garanto que não é. E olha só quem voltou. Mais uma atuação esnobada pela academia que não achou suficiente pra convencer eles que o Adam Sandler é sim um bom ator e merece uma indicação ao Oscar. Mas sinceramente, eu quero mais é que o Oscar se f... A gente sabe muito bem a quantidade de roubos que essa premiação tem por diferentes tipos de preconceito, como esquecer o famoso caso da Fernanda Montenegro perdendo pra Gwyneth Paltrow, que assim nem de longe era a favorita. Será que tem algum preconceito com a América Latina? Será? Felizmente o Adam ganhou a premiação Spirit Awards, mais que merecida pela interpretação, e mesmo em forma de brincadeira ele não perdeu a oportunidade de dar aquela maravilhosa cutucada no douradinho. Their handsome good looks will fade in time, while our independent personalities will shine on forever.
Eu quero deixar bem claro que enaltecer esses papéis dramáticos não dão a eles uma maior importância se comparado aos papéis na comédia. É só uma amostra do que atores subestimados por um limite imaginário de capacidade podem fazer, mostrando mais versatilidade pro público do que o público imagina. A missão de atuar em um filme de comédia definitivamente não é pra qualquer um, além de ser um gosto muito mais subjetivo. Eu, por exemplo, não gosto de Gente Grande, mas gosto de Todo-Poderoso, assim como eu também não gosto de Debi Lloyd e gosto de Esposa de Mentirinha. A vida é assim, cara. Eu vou comer teu coração na ponta da faca, rapaz. A questão é que essa hipervalorização do drama cega muita gente pra atores como Steve Carell, por exemplo, que deu uma aula de interpretação dramática na série O Paciente, mas ainda assim fez uma das melhores interpretações de humor da história do entretenimento, sendo o Michael Scott em The Office. No Andy e o Dwight estão agitando a equipe de vendas, eu me sinto abençoado. Esse lindão aqui que eu tenho até um bonequinho. Rob Williams, Bill Murray, Melissa McCarthy, o mundo sempre foi cheio de comediantes geniais e não só um gênero cinematográfico. E às vezes a indústria priva esses profissionais de se dedicarem a algo fora do habitual. E isso é terrível, porque a gente pode até não saber, mas com certeza em um desses filmes de comédia atuais tem um ator qualificadíssimo pra te fazer chorar. Obviamente não são todos, da mesma forma que nem todo ator de drama vai te cativar em um filme de humor, mas é inegável e tá cada vez mais claro pra mim que comediantes sabem fazer drama. Esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado, cara. Eu falei aqui de uma situação que realmente mexe no meu coração, que me indigna muito. Se você chegou até aqui, por favor, considere deixar aquele seu likezinho, aquele seu joinha, aquele coisinho lá, aquele comentáriozinho legal, faz um negócio bonitinho. Então por hoje é só, até mais e um beijão pra vocês.